Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, o último dia 6, era um sábado, ocorreram dois grandes eventos políticos em Itabuna. O primeiro foi com o PT decidindo qual grupo faria a maioria dos 88 delegados que decidirão quem efetivamente será o candidato do PT a prefeito, ou se o PT vai ter candidato a prefeito, ou se o PT vai apoiar a reeleição do prefeito Augusto Castro aqui em Itabuna. O resultado tecnicamente empatado, mas o Manuel Porfírio, hoje o maior líder do PT em Itabuna, saiu vitorioso. Perdeu Geraldo, que já foi vice-presidente nacional do PT, e perdeu uma disputa interna para um vereador, o que retrata o declínio, né, o quanto Geraldo tem sido perdedor nos últimos anos, inclusive perdendo dentro do próprio PT. Portanto, o imbróglio foi criado internamente do PT, mas ainda que Geraldo tivesse vencido, né, não deixaria de ser uma derrota, porque até pouco tempo atrás Geraldo tinha o domínio de 100% do PT. Hoje, essa maioria não mais pertence a ele, né? O Porfírio ganhou com 4 votos de frente, mas ainda que tivesse perdido por 120 votos, ele seria um vitorioso. Mas, consagrada a vitória do Manuel Porfírio, ficou estabelecido a impossibilidade do Geraldo ser candidato a prefeito, ainda que tenha um empate técnico entre os delegados, que todo mundo sabe que a decisão sobre o que será o PT virá de Salvador, da cúpula do PT, e é bom ressaltar, ou pelo menos é pertinente ressaltar, de que não há um só deputado federal ou estadual do PT que esteja declarando apoio ao Geraldo, muito pelo contrário. Os deputados do PT abertamente apoiam o prefeito em sua tentativa de reeleição. A cúpula do PT também tem feito manifestações contrárias à candidatura do Geraldo, a ponto de o próprio senador Jacques Wagner, o único senador do PT, os outros dois, o Ângelo Coronel e o Otto Alencar, ambos pertencem ao PSD e ostensivamente apoiam a reeleição de Augusto Castro. O do PT deu uma declaração muito taxativa, falando da necessidade de renovação do PT. Em outras palavras, ele disse que o que passou acabou, né? Tem que se abrir o partido para novas lideranças, e a nova liderança aqui em Itabuna do PT chama-se Manuel Porfírio. Ele acaba aglutinando os históricos do PT, as pessoas que lá fundaram e fizeram o PT ter visibilidade, vitórias sucessivas, mas que em determinado momento essa turma chegou à conclusão de que não dava mais para permanecer com o partido de um projeto familiar em que o então dono do partido ousava inclusive a lançar o filho pelo PSL, que na época era o partido de Jair Bolsonaro, antagônico ao petismo. 2 vezes tentou emplacar a esposa Jussara Feitosa como prefeita, perdeu em ambas as vezes, e ele próprio tem perdido várias eleições sucessivas, deputado estadual, deputado federal, prefeito, enfim, todas as eleições que o Geraldo tem participado nas últimas vezes, ele tem tido um resultado extremamente negativo, com votações pífias, a ponto de, no atual momento, reservado para ele somente a possibilidade de ser candidato a vereador, né? E a gente até acha que essa possibilidade para ele não é muito favorável, não é promissora, porque até para vereador ele terá dificuldade de se eleger. Mas no outro evento nós tivemos o Avante, né? O Avante, no mesmo dia, praticamente na mesma hora, o Avante lotou o Zeme, com inclusive a presença do prefeito Augusto Castro, a quem o Avante está apoiando na reeleição. O partido decidiu por 22 candidaturas proporcionais, ou seja, 7 mulheres e 15 homens. Está lançando pré-candidaturas a vice, são 3, na verdade são 4 os candidatos, os pré-candidatos a vice. Temos a professora Cássia Pinho, e temos os médicos Fernando Filho, Dr. Zé Henrique e Dr. Eric Etinge. São as 4 alternativas que o Avante está apresentando à coligação e ao próprio prefeito Augusto Castro como possibilidade de compor a chapa majoritária. Então as coisas estão muito bem definidas, e a gente vai aproveitar no próximo bloco
para abordar a questão dos 3 tempos das eleições para candidato a vereador. Vamos estar aqui batendo papo com o jornalista e radialista Raimundo Nogueira, mas vamos delinear um pouco sobre a visão que nós temos a respeito do que poderá ser, a partir de agora, candidaturas para vereador. Portanto, se você é candidato a vereador, o apoiador de candidato a vereador, fica atento ao nosso próximo bloco, e não necessariamente precisam serem candidatos de Itabuna, né? Aonde aqui a nossa TV abrange, com certeza o assunto vai ser pertinente a quem está nos ouvindo e que é envolvido na política e, sobretudo, no apoio e coordenação de candidaturas proporcionais. A nossa ausência aqui vai ser muito breve, é um breve comercial, mas é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI, sempre com participação especial do meu querido amigo, radialista e jornalista Raimundo Nogueira. Raimundo, eu tinha previsto para esse bloco abordar um pouco o que eu considero os 3 tempos para quem é candidato a vereador. Eu vou fazer uma narrativa breve aqui, aí depois você comenta comigo, apoiando ou não o que eu imagino como tese para o assunto. Mas é o seguinte, nós tivemos no último dia 6 o último prazo para filiações partidárias. Quem queria ser candidato a vereador tinha até essa data o prazo limite para decidir qual seria a filiação partidária. Pronto, feito isso, dia 7 já não tinha mais como a pessoa se filiar a um partido. E sem filiação partidária, não pode ser candidato neste país. Nós não temos candidatura avulsas. Aqui só é candidato quem é filiado a um partido político. Vencida essa primeira etapa, nós percebemos que a maioria dos partidos não conseguiu fechar os 22 nomes, 15 homens e 7 mulheres. A maioria não conseguiu. Pouquíssimos partidos, eu diria que 3 ou 4 no máximo, é que conseguiram ter os 22 nomes para compor, né, o limite máximo de candidaturas. E é claro que a falta de um pode ser preponderante para a eleição ou não de mais um vereador ou de um vereador na federação ou no partido. Passado esse dia 6, nós vamos agora para a segunda etapa, que é o final do mês de agosto, que é o meio do mês de julho e o início do mês de agosto, quando vão ocorrer as coligações. Mês de julho, as coligações. Do dia 6 de abril passado até
o final do prazo das convenções, aqueles partidos que conseguiram botar, por exemplo, 22 candidatos, vão acabar tendo que registrar somente 16, 15, 14, porque até as convenções, alguns candidatos vão desistir, alguns vão ficar doentes a ponto de não poder operar a campanha, outros serão desestimulados, seja pela família, seja pelos amigos, e vão apoiar outros candidatos, mesmo que mantenham o nome ali como candidato no partido. Enfim, várias situações vão ocorrer para aquele partido que tinha 22 nomes no dia 6 último, acabar na convenção com 14, 15, 16. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa, que é a mais cruel, que é a mais dramática, sobretudo para os partidos, é o final do mês de agosto. Porque quando chega no final do mês de agosto, nós já temos aí uns 15 dias de campanha. Prazo suficiente para todos os candidatos a vereador de uma chapa ou de um partido ter uma perspectiva do que poderá ser suas possibilidades. Ele já viu os coalicionários manifestando suas candidaturas, alguns já tendo feito caminhadas, atos públicos, e ele vai dimensionar o tamanho dele pelo que ele está vendo da concorrência interna. Vai chegar um momento que o candidato vai ter convicção de que o partido dele só elege um, só elege dois, só elege três, mas que ainda que elegesse 6, ele não estaria na relação dos eleitos. Então o candidato que estava com uma reservazinha financeira para investir na campanha a partir de agosto, porque efetivamente os custos de campanha para uma candidatura proporcional, eles são mais acentuados no final de setembro, já próximo do dia 6 de outubro, quando é o prazo da eleição. Então ele recua, ele não investe. Tem muita gente aí que tem 150 mil, 200 mil para gastar, justamente nesse período. O período do meio do mês de setembro até o início de outubro. Tem candidato que deve gastar de 150 a 300 mil reais, embora a regra eleitoral, a legislação eleitoral estabeleça que candidato a vereador em Itabuna não possa gastar mais do que 45 mil reais, e todo mundo sabe que isso é uma piada. Tem candidato aí que gasta 600 mil reais e perde, viu? E perde a eleição. Então, efetivamente, o que pode acontecer no mês de agosto, final de agosto, é aquele partido que já tinha perdido na convenção 2 ou 3 ou 4 candidatos, chegar nesse final de agosto com 16 candidatos, dos quais 10 vão desistir. 8 vão desistir por conta deste fato que eu citei da comparação das possibilidades de cada um em relação àqueles que efetivamente estão sendo colocados como imbatíveis no partido. E ninguém é besta, ninguém é estúpido para poder desperdiçar 200 mil, 300 mil num projeto fadado ao fracasso. Ninguém é maluco, porque 200, 300 mil é dinheiro suficiente para comprar um apartamento, comprar um terreno bom, comprar um terreno de praia, comprar um veículo bom. E as pessoas vão raciocinar da seguinte forma: eu vou gastar esse dinheiro para eleger um cara que mal vai me dar bom dia depois. Então, estas 3 etapas normalmente não são previstas nos projetos de operacionalidade de um partido. Coisa que aconteceu diferente no Avante, porque se for um projeto de um ano, a gente já estava prevendo todas essas situações, por isso foram colocados no Avante, partido Avante, candidatos com o mesmo tamanho, justamente para cada um estar estimulado com o outro, para irem todos até o final, coisa que normalmente não acontece com 90% dos partidos. Mas aí eu quero perguntar a Raimundo, que me ouviu nessa minha teoria, se ele concorda, se é esta mesma realidade dentro do pensamento dele. Ele que é marqueteiro, que é publicitário também, e que faz consultorias políticas, é um expert em assuntos relacionados a eleições, e que talvez possa subsidiar melhor aquilo que eu tenho como esse tipo de previsão aí envolvendo os candidatos. O meu abraço a você, telespectador da TVI. O Val, são que 350 candidatos para 21 vagas. Isso. O que significa que em cada esquina tem um candidato. Então já daí vê que a briga é feroz. Mas, Val, o raciocínio que você fez aí, ele é a pura expressão da experiência vivida. A gente acompanha isso, não é de hoje, né? Isso. Não somos meninos. Então, a gente já tem condição de opinar, de dizer. Agora, os candidatos normalmente picados pela mosca azul, às vezes eles veem facilidade onde não tem, e aí se arrisca e no meio do caminho se dissuadido. Eu vim agora mesmo de táxi,
E o taxeiro ia conversando exatamente isso. O meu candidato, o meu não candidato, eu rejeito, não rejeito e tal. E depois ele começou a falar de amigos dele, e citou uns 3, todos conhecidos aqui da cidade de Itabuna, que ele diz o seguinte, ele sempre dizia, eu sou muito conhecido, então... Mas quando é que o conhecimento converte em voto, né, Val? Não é bem assim, né? Não é bem assim. E aí a pessoa confunde as coisas, né? A mosca azul pica e ele vai lá e depois cai na real, cada um a seu tempo e hora. Uma certa hora o cara diz assim, rapaz, meus trocadinhos eu vou guardar porque já vi que não vai dar para mim. Mas Val, mas tem também um outro aspecto importante. Às vezes a pessoa entra numa campanha não só pela eleição. Ele pode ficar nas graças do prefeito que se elegeu, por exemplo, e ser contemplado com um cargo, com uma coisa. Também tem outros, né, outros benefícios correlatos. Então, a motivação de cada um deve ser examinada, mas concordo plenamente com você em gênero, número, grau, pessoa, tempo, modo e voz. É isso aí, no meio do caminho fica um bocado de gente. É isso, é. E os cascudos vão para o final. Sim, sim. Nessa eleição, principalmente, tem um dado importantíssimo. O dinheiro está entrando fortemente, Bal. Por quê? Porque entraram 6 bilhões e 700 milhões de reais lá na ponta de cima, é verdade. Mas boa parte vai para a mão dos deputados federais que azeitam suas bases, que são vereadores e prefeitos. Então, esse dinheiro termina influenciando na eleição local, né? E a gente não pode deixar de considerar o fato de que, infelizmente, a maioria do eleitorado está muito ainda com essa prática, né, do peleguismo, de vender o voto, infelizmente. Eu digo até dependente, viu, Val? Porque tem gente eu não que diria não dependente, tem, né? porque observe bem. Creio que as pessoas que mais são necessitadas é que deveriam rechaçar qualquer tipo de negociata. Deveriam. Mas é justamente essa camada que acaba sendo submetida a essas práticas. Uhum. E a gente lamenta muito porque o voto normalmente é vendido por valores de R$100, R$50, R$200, que não vai resolver a vida de ninguém, né? Então a pessoa vai vender o voto, vamos colocar aqui por R$200. Agora, R$200 mal dá uma cesta básica. Com 15 dias no máximo, essa cesta básica, se for para um casal, 15 dias vai acabar a cesta básica. Só que o cara a quem ele vendeu o voto terá 4 anos de salários de Marajá e Marani. Salários, além deles, ainda tem as benesses do poder, nomeações de parentes e aderentes, todo um processo de benefícios de dinheiro público, que aqueles R$200 que acabaram resultando na eleição dele, é insignificante. É como se fosse uma gota d'água no oceano. Essa elaboração que você faz é perfeita, correta. Quem dera que o eleitor tivesse condições de votar por consciência e por jeito. Acontece que os caras estão vendendo almoço para poder jantar, rapaz. Então, esse, no meu entendimento, era mais um motivo de não votar em político que Sim, mas o desespero do meu cara, acorda no dia, não sei para que lado eu vou para arranjar o almoço, e o cara bota um dinheiro na frente, eu voto para ele. Então, esse raciocínio que o eleitor comum faz, sabe, lamentavelmente submetido à pobreza de tantos políticos, até que engana eles realmente. O correto seria isso que você aciona, verdade. Dentro dessas categorias que você mencionou, dos candidatos que desistem, daqueles que insistem, nós temos que entender o seguinte: acho que dos 22 que começaram dia 6, né, que a primeira etapa foi o dia 6, dos 22... Dos partidos que trabalharam certinho, que nem todos fecharam 22. 5 ou 6 no máximo fecharam, 5 ou 6 no máximo. Pois é. Esses que fecharam 22, eles vão ter dificuldade de manter os 22 até o dia da convenção. Muito dificilmente chega lá. Muito dificilmente. Então esses 22 vão cair para 16, por exemplo. Mas quem botou 16 lá no dia 22, vai também ter prejuízo, vai cair para 12. Aí, feito esse processo de convenção, foi registrada a candidatura, aí vem as cooptações. Eu vou dar só um exemplo aqui. Às vezes o sujeito é candidato, mas tem na rua dele ou no bairro dele um amigo também candidato. E aí eles entram num acordo que um dos dois tem condição se ambos se juntarem. Então algum partido já perdeu um candidato. Isso vai acontecer muito, porque sempre aconteceu. Outros serão comprados mesmo, serão contratados. Nós vamos ter situações aí de candidatos que vão contratar a adesão de outros candidatos. Então são muitas situações que fazem com que seja replicada aquela situação ocorrida, por exemplo, com o PT na eleição passada. Val, na eleição passada, o Geraldo, ele foi candidato a prefeito pelo PT, e o PT podia lançar 32 candidatos. Acabou, parece, com 11 candidatos no dia da eleição. Ou seja, não é uma retórica
Isto é um fato recorrente em todas as eleições. Uma largada de corrida, tem ali 200, né, pessoas que tentando ganhar São Silvestre, né? São Silvestre. Chega no lá final, num 4 ou terço. 5, é que chega. 5 ou 10. No 5 a 10. Mas enfim, então nós temos situações que são peculiares a esse processo, né? Nós temos candidatos que vão surpreender. Uau, quem é que chega mesmo na Câmara? Olha, Vereadores que têm base vamos deixar questão aí. eleitoral. Vamos citar alguns nomes? Embora não sejam... Não perguntei pessoas, mas É, que condições, as condições. que Bom, vamos condição lá. que leva? Eu vou falar primeiro de pessoas e primeiro. falo das condições. Eu acho que o Erasmo Ávila, que é o presidente da Câmara, eu acho que ele não vai ter dificuldade de se reeleger. Uhum. Até porque o partido dele deve eleger 3 vereadores. Eu acho que é o único que E elege as 3. pesquisas apontam também, ele na ponta de todas as pesquisas para vereador. Acho que tá o bem Erasmo posicionado. deva se reeleger pelo PSD. Pela Federação PT, PCdoB e PV, eu acho que são favas contadas a reeleição do Manuel Pafilho. Manuel Pafilho, eu acho que a Federação elege 2. E a briga vai ser pelo segundo candidato entre Rubencel, do PT, e Will Maci, vereadora, que tenta a reeleição, e o seu correligionário do PCdoB, Paulinho do Banco. E um afilhado de Ivone também, que parece Não, que está querendo o Tauan, chegar lá. Não, acho que não. Não entra nessa raia, não, acho né? que ele não entra, não. É um Então, candidato que não é fraco, mas não é forte o suficiente para estar entre os 4 que estão disputando 2 vagas. Acho que ele desses vai... 3 aí chega um. É. Aí a gente, quando, por exemplo, o pastor Francisco, do Republicano, é outro com cadeira cativa. Acho que a Igreja Universal deve o partido facilitar trabalha preferencialmente para ele, a da reeleição estrutura, dele, da base. Aí os outros você não tem assim, sabe? Você não tem uma convicção, né, de que vai ter facilidade de reeleição. Mas eu diria que o Alex da Oficina, é um candidato forte, né, pretenso a ser reeleito. O Ricardo Xavier também, né, o Sivaldo também tem possibilidade de reeleger-se. E mais um ou dois dos atuais. Eu acho que a reeleição vai caber somente para 6 a 7 vereadores no máximo. Acho que 1/3 no máximo da atual composição da Câmara que deverá ter mandato renovado. Os demais, tem parte, por exemplo, o PP. O PP tem 5 vereadores. 5 vereadores do PP. A coligação do o Podemos tem 3 vereadores. O PSDC e Cidadania, que é a federação, me parece que são 3 vereadores. Então, você já tem um mata-mata dentro do próprio partido. Uhum. Tem partido, por exemplo, o PP. O PP vai fazer 2 vereadores, a gente não tem dúvida disso. Só que lá tem 5 atuais vereadores e nós temos lá 4 ex-vereadores. Babá Cearense, lá tem Robinho, Marcelo, enfim, são 4 ex-vereadores e 5. Olha só que pega para capar no PP, né? Mas é um partido que está bem consolidado. Acho que, inclusive, pode fazer um terceiro. Não apostaria nessa perspectiva, mas não será surpresa se fizer. Então, nós temos algumas situações, né, que vão dificultar reeleições. O PSD, você tem lá Francisco, você tem o Erasmo, e eu não sei se entrou outro vereador, não sei. Mas, assim, tipo... acho que a briga lá no PSD vai ser pelas segundas outras vagas, que a primeira eu creio que seja reservada para o Erasmo. Se houver surpresa, tem um candidato chamado Silas, que é líder comunitário em Nova Ferradas, bairro Fernando Gomes, bairro Nova Esperança, e ele é bem colocado eleitoralmente naquela região. Acho que ele pode surpreender, acho que ele pode ser o segundo ou terceiro lá no PSD, o que significa dificuldade para o Francisco se reeleger. No Podemos, entrou no partido o Thales, ex-secretário de Trânsito, cujo pai, o sargento Domingos, o Zezinho, ele é reconhecido como uma das maiores lideranças de arrumação de candidaturas, sempre foi vitorioso, apresentando seus candidatos, e agora, sendo filho, é óbvio que ele vai redobrar esforços. Então, Podemos ter a garantia lá da eleição do pastor Francisco, mas lá também tem Ronaldão. Ronaldão já é vereador pelo 3º ou 4º mandato, é uma figura extremamente simpática, carismática, fácil de lidar, um bom vereador, diga de passagem. Sabe ganhar a eleição, né? Sabe ganhar a eleição. E a briga lá no Podemos, eu acho que no Republicano, eu acho que vai ser pela segunda vaga, né? Acho que o pastor, dentro de uma lógica, o pastor deve ter certa facilidade de se eleger, mas como eleição é uma caixinha de surpresa, pode ser que o Francisco seja o terceiro na votação
e que o Ronaldão e o Tales acabem sendo os 2 vereadores prováveis de serem eleitos no Republicano. Você concorda, querido? Concordo sim, Val. E tem também o Ricardo Xavier também, eu acho que está batendo na porta. Não, o Ricardo já conta... é da Federação PSDC, Cidadania, que tem Solon Pinheiro, tem também Luizinho, me parece que são 4 ou 3 vereadores lá. E só elege no máximo 2, no máximo. Sabe? Então lá vai ser uma briga boa também. Sabe? Tem alguns partidos que a briga vai ser pela ponta. Eu vejo bons movimentos aí de Rafael Moreira também, de fora, né? Agora. Rafael tá no União Brasil. Tá no. O que foi uma surpresa. Todo mundo esperava ele no PDT por conta de uma história dele no partido. Não, esperava ele no União Brasil. União Brasil por conta do histórico dele com o Azevedo. O Tentou Azevedo entrar saiu, no Avante. Ele não conseguiu. Ele saiu do PDT para, surpresa de todos, se filiar no União Brasil. Antes ele era filiado ao PSD. Ele manteve sigilo em relação a isso, mas no dia 6, prazo limite para filiações, quando todo mundo esperava que ele iria para o PDT em função da ligação dele com Azevedo sai do PDT e vai para a União Brasil e consigo deveria levar o Rafael. Não, o Rafael ficou no PDT. Olha só que imbróglio. Ficou no PDT, mas está apoiando Azevedo. E Azevedo, que saiu do PDT, foi para União Brasil, porque no PDT tem a candidatura a majoritária do Isaac Neri. Então nós tivemos no dia 6 algumas mexidas de peça no tabuleiro que causaram surpresas, dentre elas esta. A outra, que eu acho que foi de uma infelicidade enorme para o vereador, foi a ida de Israel para o PMN, depois de ter saído no dia 6 do Podemos. Ele ficou insatisfeito com o capitão Fábio, que, diga de passagem, não sei por que esse cidadão continua fazendo política, já deveria ter sido se aposentado, mas o capitão Fábio talvez tenha sido a pessoa que mais bagunçou os partidos em Itabuna, por conta de uma prática predadora de a qualquer custo fazer prevalecer a eleição dos vereadores no Podemos. E aí, por insatisfação com essas práticas, o Israel Cardoso, de última hora, saiu do Podemos e foi para o PMN, onde ele vai ter dificuldade também. Eu acho até que o erro de cálculo do Israel foi ter saído de um lugar que eu diria que seria purgatório para aquilo que eu imagino que seja o inferno na vida dele. Porque o PMN, nós temos lá no PMN candidatos como Otto Matos. Otto Matos talvez seja credenciado a ser um dos mais votados em Itabuna. E tem também alguns outros nomes lá, mas não tanto o próprio Som, né, o Som Gomes, que já foi candidato a vice-prefeito na eleição anterior, foi secretário em 2 gestões, é um nome de uma família conceituada, é filho do ex-deputado Daniel Gomes, sobrinho do falecido Fernando Gomes, enfim, é um nome que tem que ser considerado como posto para vencer. Então o Israel deve ter ido para o Arapuca, acho que ele saiu do regular para o pior. Se ele tivesse permanecido no Podemos, talvez não fosse tão ruim. Ele é afilhado político de Sandra Nailma. Então, mas aí a Sandra, por ser viúva do Fernando Gomes, tem uma questão doméstica, né? Porque é como se o Som fosse sobrinho dela. Ficaria um negócio meio constrangedor ela apoiar um candidato que não fosse praticamente da família. Ela teria dificuldades. E agora ela não está no poder como estava na época e abraçou também não está muito dele. interessada. Houve um momento que ela foi cotada para, inclusive, ser vice do próprio Pancadinha. Mas ela foi orientada a desistir. Não creio que ela vá ter protagonismo nessa eleição, não creio, como teve na anterior. Acho que Sandra está mais preocupada em fazer com que suas filhas sejam concluídas aí, parece que estão fazendo medicina, alguma coisa parecida. Acho que na condição de mãe, né, o fator materno vai prevalecer. Eu acho que ela vai se dedicar mais a cuidar das filhas do que cuidar do sobrinho ou do amigo para ser eleito vereador. Agora, Val, eu tive conhecimento de uma pesquisa para vereador, aí não tem muito tempo não. E o nome que estava muito bem posicionado era o de Charliane. É candidata? Tem 2 situações. Primeiro, Charliane não pode ser candidata. Não pode? Ela não pode porque ela está com pendências em função da eleição em que ela foi candidata a prefeita. Mas o nome apareceu. Eu detectei. Sempre aparece porque ela foi vereadora boa. Ela foi uma boa vereadora, teve um resultado parlamentar muito bom, um comportamento
em seus pronunciamentos, sua conduta regular. Então ela emplacou bem. Ela foi uma mulher que não decepcionou o gênero feminino no parlamento. Mas ela tem essa implicação, porque ela não prestou conta. Por não ter prestado conta, porque existem regras. Quando o candidato presta conta e a conta é reprovada, ele pode ser candidato que ele depois pode consertar. Quando ele não presta conta, ele não tem como consertar. É como imposto de renda. É isso, como imposto de renda. Vem a multa e vem as penalidades. No caso das candidaturas, a penalidade é a inelegibilidade, que é o que está acontecendo com ela. Agora, não creio que neste momento ela seja competitiva. Não creio. Ela é forte, aparece. Pesquisa está bem, pesquisa é pesquisa. Pronto, aí pesquisa. Agora, a condição de... Pesquisa talvez seja o instrumento mais subjetivo no processo eleitoral. Porque para a eleição... Me aponte um melhor para pesquisa. O resultado das urnas. No nariz, né? Não, o resultado das urnas. Saber antes. Antecipadamente, eu não conheço nenhuma pesquisa que tenha dado resultado combinado com o que foi as urnas. Porque, repare bem, nós tivemos em 92 a eleição do Geraldo Sangue de Cristo tem poder estar amarrado em nome do Senhor, cruz credo, quando ele estava a 3 dias da eleição, na 3ª posição. Ali nós tínhamos o Baldo e o Duque disputando a hegemonia do voto, ambos com quase 90%, 80% da eleição, e o Geraldo com 2%, a 2, 3 dias da eleição ganhou aquela primeira eleição dele. Foi prefeito pela primeira vez. Aí depois nós tivemos, nos idos, já agora, no começo dos anos, a eleição de 2008. 2008 nós tivemos uma disputa acirrada entre... se não me engano, Azevedo, Capitão Fábio e Jussara. Capitão Fábio se rendeu a Jussara um dia antes, na noite da sexta-feira. Naquele momento, Azevedo estava em terceiro lugar. Terceiro lugar lá embaixo. Ganhou Azevedo, ganhou de Jussara e do Capitão. Ambos estavam disputando o primeiro lugar. Na sexta-feira, Capitão Fábio decidiu se render. E aí... os dois juntos eram favas contadas de que, se os dois estavam disputando o primeiro lugar e se juntaram, a ideia equivocada é que seriam imbatíveis. Aí o povo não concordou com aquela situação e elegeu Azevedo. Depois veio o caso de Vânia. Vânia estava em terceiro lugar, né? Novamente Jussara e Azevedo já tentando ser reeleito. E ambos perderam para Vânia, vereador, Itabuna nunca mas eu acho que isso é uma visão superficial da pesquisa. Sim, mas as pesquisas apontavam... E é isso que eu estou querendo dizer, querido. As pesquisas, nessas 3 situações, as pesquisas apontavam a impossibilidade de Geraldo, de Vânia, de Azevedo serem eleitos. Pesquisa não aponta isso. Quando aponta que o cara está com 60%, está dizendo que ele vai ganhar. Val, a melhor percepção de pesquisa é você achar ela como uma fotografia. Naquele momento. Naquele momento. Sim. Mas não fotografa direção, dinâmica, sabe? Pois bem, para vereador a situação é mais complexa. Os números estão aqui, aí você fotografa. E eles estão caminhando na direção, você aí condena a pesquisa? Não, pesquisa, a função dela é fotografar o momento mesmo. Se você quiser saber mais por pesquisa, você faz a pesquisa sessionada. Qualitativa. Não é qualitativa, mas sessionada. 1, 2, 3, 4, aí você vê a direção, entende? Eu, nessa eleição de Azevedo, quando ele estava com 16 pontos, faltando uma semana da eleição, eu recebi um desafio de entender aquilo ali e fui a Gaspareto e Marcelo para entender o que era aquilo. Sim. E olha que um era o de Azevedo. Sim. E o outro tinha tudo para ser crítico e condenar. Eu recebi uma aula perfeita de Gaspareto que não era o de Azevedo. Sim. E eu disse assim: Marcelo desaprendeu, Gaspareto? Ele disse: não. É assim mesmo, ele está correto. No que a metodologia que ele usa é a mesma que eu uso. E ele fotografou aquele momento, não fotografou o movimento. Agora, o já ganhou de Azevedo provavelmente desestimulou o pessoal de precisar fazer boca de urna e outras práticas mais. E aí deu, entende? Então a pesquisa tem que ser olhada no que ela é. Ela fotografa. Então ela fotografa naquele momento. Naquele momento, nessas 3 situações que eu citei, o momento favorecia quem estava na frente nas pesquisas. Sinalizava que seriam imbatíveis, até por conta de uns percentuais que eram bastante. Mas aí, Val, entra muita competência no trato da boca de urna na reta final também. Sim. Entende? É preponderante. Quem tem isso aí... Em Itabuna em si, porque em Itabuna nós tivemos diversas situações, por exemplo... é a pesquisa, não. Houve situações de cores. Eu me recordo que numa época, o Fernando estava com quase 60%, tinha uma camisa azul.
E a turma do Geraldo, infelizmente naquela época eu fazia parte dessa turma, infelizmente, era a camisa vermelha. Então estava todo mundo indo com a camisa azul, mas na hora do voto tirava a camisa azul porque debaixo estava a camisa vermelha. A mesma coisa aconteceu com Azevedo, sabe? Então nós tivemos situações que foram preponderantes as ações e a operacionalidade das candidaturas majoritárias no dia da eleição. O dia da eleição é vital, sobretudo vital. para quem candidata a vereador. Aí você acha que já ganhou e não trabalha essa reta final, entende? Acaba perdendo. Aí, Em relação à pesquisa para vereador, a subjetividade é muito maior. Você não disso pode aí eu posso dimensionar. contar coisas engraçadas, viu? Você não pode Recentes. dimensionar pesquisas para vereador, ainda que seja de pesquisa de boca de urna, como factíveis. Nós não podemos, não é um documento confiável. Porque para vereador há uma dinâmica dos candidatos estarem, por exemplo, muito forte numa determinada zona da Se cidade. a pesquisa chegar no quintal de um, Velho, desequilibra, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu citei Silas e vou voltar a citá-lo. Silas é muito forte em Ferradas. Se você fizer uma pesquisa lá em Ferradas, Já ganhou. aí você vai ver que o Silas vai para primeiro lugar. Mas se você chegar na outra parte da cidade, sobretudo na zona rural, ou nos distritos, sabe, Itamaracá, Tuns, Ribeirão dos Cachorros, se você chegar na Califórnia, Santo Inês, Novo Horizonte, Conceição, Ziro, São Pedro, Daniel Gomes, Maria Pinheiro, o Silas não existe. Não vai ter voto de Silas por lá. Provavelmente não vai ter voto de Silas. Aí você desequilibra. Como é que você vai fazer uma pesquisa num universo de mais de 350 candidatos, se destes alguns não vão aparecer, mas serão eleitos? Por exemplo, Rui Miscócio, Rui Machado. Eu nunca vi o Rui Machado aparecer em pesquisa. Mas ele, quando perde, normalmente ele ganha. Quando ele perde com votação superior a quem ganhou. Ele perde porque ele não calcula bem, né, a que partido melhor se posicionar. Ele agora mesmo está no Solidariedade. O Rui é bom de cálculo. Ele pode não ter tido condições objetivas de se dirigir para onde ele quisesse. Ele é bom de cálculo, mas o cálculo dele não conta as surpresas. Sabe? Por exemplo, ele teve mais votos do que Erasmo. Surpresa, né? Ele teve mais votos do que Erasmo. Ele teve 800, quase 900 votos. Erasmo não teve 800. Erasmo, além de ser vereador, é presidente da Câmara. E Rui já foi presidente da Câmara. Então, eu acho que essa questão da pesquisa para vereador é uma coisa muito subjetiva. É impossível. Sobre pesquisa de vereador, né? Recentemente eu dei uma estudada aí numa pesquisa que a gente encomendou de vereador. E um amigo meu, vereador, soube e veio me perguntar. E aí? Pesquisei. Como é que eu estou? Aí eu falei assim, olha, você não apareceu na pesquisa nem no bairro que é a sua base. Mas lá foi aplicado 3 questionários na média, sabe? E pode ter causado de pesquisar exatamente onde ele não teria. Podia ter havido a coincidência dos 3 serem eleitores dele. Exatamente. Mas ele foi o inverso. Exatamente. Aí ele disse assim, rapaz, isso é ruim para mim. Embora eu saiba, ainda falou assim, na eleição passada eu fui eleito com pesquisas ruins, mas isso é ruim para mim porque é possível até que eu esteja com uma votação boa, mas os meus apoiadores e meus patrocinadores, sabendo de uma desgraça dessa, ficam frios. Vão esfriar. Então o cara vai dizer, ia dar um tal, mas aí apareça na pesquisa e tal. Ele pede, e a própria militância mais atenta que pega o resultado de uma pesquisa desse é fatal para minhas pretensões. Certeza. E Acho é um candidato viável. Não vou dizer o nome aqui porque não. Se quiser dizer o nome, não tem problema. Diga um milagre, Monsanto. Tem uma situação, por exemplo, eles estão recorrendo muito aos enquetes, né? Que é diferente de pesquisa. Se pesquisa é desacreditada no meu conceito, imagina enquete. Enquete não tem metodologia nenhuma. Mas o enquete, eles são realizados justamente para dimensionar esse apoio a ser conquistado ou mantido, sobretudo apoio de ordem financeira, de recursos. Então o sujeito E até de votante mesmo, né? Eu vou votar, mas o cara tá fraco. O sujeito usa um instrumento, né, de redes sociais, seja um site, seja um blog, e ali ele faz, ou pede para alguém fazer uma enquete. Só que ele bota o exército dele para participar.
Então o candidato só vai ter 200 votos. É como a votação do Big Brother, né? É, você mas tem a turma cá fora e aí tá... E aí começa a ligar e tal, e olha, pega e manda, né, o print, aí as pessoas Aí vão você participando. pega esse resultado e influencia influenciadores, influencia investidores, É por né? isso que eu estou dizendo, porque eleitores. a pesquisa, embora metodologicamente ela seja Aproxima mais da verdade, né? mais técnica, É. o enquete não. Enquete é como aquele cantor que está se lançando na praça e pede os amigos para ligarem para a rádio pedindo para tocar a música. Né? Na casa do enquete para vereador, a Mas situação é muito igual, é muito igual. Ele vai printar e vai mandar para os amigos vai mandar para os amigos, aí vai, e no final ele vai ter ali no enquete, por exemplo, 500 pessoas favoráveis à candidatura dele, mas no dia da eleição somente 100, 200 vão votar, efetivamente. Eu digo sempre, viu, Raimundo, você que é da área, e eu também tenho uma militância de 46 anos na política, eu sempre digo que o cara para ter 1000 votos, o candidato para ter 1000 votos, antes do dia da eleição, lá no começo de tudo, ele tem que ter 5.000 votos. Porque ele tem que ter 5.000 amigos no mínimo. Quem tem necessidade, quem tem dever de ter 1000 votos para se eleger ou reeleger, quando ele começa a campanha, ele precisa ter 5.000 amigos. 5.000 amigos. 5.000 pessoas que conheçam ele, né? Porque tem uma ligação direta com ele. Ainda que seja indireta. Então ele começa a eleição com 5.000 votos. Mas aí com o andar da carruagem, ele por dia vai perdendo dezenas e centenas de votos, porque daqueles 5.000... O já ganhou, por exemplo. Esse já ganhou, alguns vão optando por votar em ex-patrões, ex-funcionários, médicos, enfermeiros, enfim, pacientes, advogados, clientes. E aí vem o histórico de que há uma sangria diária desses 5.000 votos. Né? Ele vai perdendo voto, sabe? Por isso que ele precisa buscar voto de quem ele não conhece. Porque quem conhece, que são em 5.000, também conhecem outros candidatos. Aí o sujeito até naquele momento está com a intenção de votar no candidato. Mas é aquele sujeito que descobre que tem um primo, um irmão, um tio, um vizinho, alguém mais próximo, sem contar o fato de que mesmo na família, o sujeito é primo, vou dar um exemplo. Tem 2 primos candidatos. Aí tem um que ele fala, esse daqui está eleito, vou ajudar o de cá. Então o já ganhou acaba fazendo o sujeito perder a eleição. Porque eu mesmo, eu vou citar um caso aqui, o Manuel Porfírio é candidato, favas contadas, vai se eleger. Se eu tivesse dúvida entre Manuel Porfírio e Rubencel, eu votaria em Rubencel, para ajudar o Rubencel, porque Porfírio já está eleito. Então é isso que faz com que esse já ganhou e tem gente que usa isso tecnicamente. Rapaz, já ganhou. Ajude isso aqui, que é coitado. E tem um equívoco do candidato de achar que o já ganhou fortalece ele, quando na verdade é o inverso, não fortalece. Fortalece quando é para adquirir apoios e recursos. Tem hora que ajuda e tem hora que atrapalha. Mas o eleitor em si, ele tem uma tendência quase que sarcástica de não endossar o que as pesquisas apontam como imbatível, e a história mostra isso. Você mostra aí os tropeços que pode haver no caminho do voto, e um tempo atrás aí, até um bom tempo, eu fiz um exercício assim. O eleitor simples, comum, sai de casa no dia da eleição. Aí eu fiz o exercício seguinte: olha as influências que ele pode receber até chegar a colocar o voto do válido. Momento que sai de casa, ou seja, questão de 20 minutos, 30 minutos. Primeiro ele só sai de casa se ele não estiver chovendo. Sim. É o primeiro. O candidato vai ter que ir lá com guarda-chuva. É o primeiro empate. Depois ele sai, olha pro tempo e tal, vou agora, vou mais tarde, daqui a pouco e tal, aí dá preguiça, ou dorme e aí, aí já não vai. Depois ele vai, chega no caminho e encontra outra pessoa, que aí tá zangado da vida, então não vou votar em ninguém não, aí já desestimula o voto válido. Aí ela vai pra diante. Lá adiante tem tanto tropeço no meio do caminho, do dia da eleição até o voto da urna. Cabos eleitorais de outros candidatos. Quando ele chega na fila de votação. Quando vê a fila grande. Fila grande, viu um cara que já tá ali escolado na fila para poder estar, e lá vai e tal. Isso tudo pode abalar o voto que o cara pensou em votar depois. Depois já tem um outro dado importante: o cara esquece o nome do candidato, o número. E aí, na hora, você pode botar dentro desse contexto. Olha, aí. Quantas só num dia só. Que pode nesse acontecer. Contexto, não sei se você já percebeu, em todas as eleições, você tem um tapete de panfletos nas ruas. Sobretudo nas imediações das sessões. Por que isso acontece? Porque o candidato sabe
candidato sabe que muitos eleitores vão para as sessões sem saber em quem votar ou esquecer E a quem pega ia votar. qualquer um, E aí por isso que o Santinho ali, eu já ouvi muita gente dizer que votou em candidato que ele pegou panfleto na rua. Tipo assim, elas por elas, qualquer um lá. Qualquer um, nesse aqui. Tem caso também. Há também uma grande superposição. Ó. Se você vai mais cedo e bota os seus, daqui a pouco o outro joga por cima. Mas aí E vem o um cara vento, tá aqui em cima. eu me lembro que teve uma eleição, umas 4 ou 5 eleições aí, que deu até pena, rapaz, porque são milhões de panfletos jogados na rua, milhões. Meu amigo, quando deu madrugada, um toró, cara, um toró, que no dia da eleição mesmo, não tinha nada, só aquela Levou todo mundo. coisa, parecendo um churume, aquela coisa bem de você não identificar quem era ali naquele A panfleto. enxurrada levou. E a enxurrada levou. Então, assim, tipo, acho que uma eleição para vereador é de uma complexidade tão grande. Eu vou até dar 2 exemplos aqui. Beto Richa, no Paraná. Beto Richa, ele foi prefeito de Curitiba, ele foi deputado estadual, deputado federal, ele foi senador, Fundador do PSDB. foi governador, Governador, foi pré-candidato a presidente da República, vice. mas foi vice, não, ele foi pré-candidato, foi vice, e perdeu para vereador. Jabas Passarinho no Pará, a mesma coisa. Jabas foi prefeito do Pará, de Belém, foi deputado estadual, deputado federal, senador, governador, candidato a presidente lá nos anos 70, anos 80, mas perdeu para vereador. Então, vereador é uma eleição muito difícil, muito complicada, que requer, assim, muito além de uma folha corrida de serviços prestados. Né? É complexa por demais, porque você tem um amaranhado de candidaturas que orbitam, muitas vezes, na sua própria categoria profissional. Quantos rodoviários tem como candidato? Né? Quantos professores, quantos médicos, quantos advogados? Aí você tem na própria categoria de atividade profissional do sujeito várias outras opções. Aí você tem na questão de gênero. Né? Se a gente fosse conjecturar o que seria uma votação de gênero, a gente teria um resultado de termos mais mulheres do que homens na Câmara. Na legislatura anterior nós não tivemos uma só mulher, nessa nós temos uma, que é o Imaci. Arriscado ainda a entrar numa competição dentro da própria federação, terrível, né? Rapaz, eu acho que dessa vez nós vamos ter umas 2, nunca tivemos 3 mulheres vereadoras na história de Itabuna, sempre foi no máximo 2, sempre. Mas eu acho que tem algumas mulheres que estão se destacando aí. Acho que a gente pode ter surpresa em relação a mulheres, né? Acho que nós devemos ter umas 3 mulheres eleitas aí. Se você me perguntar nomes, eu hoje não poderia, assim, tipo, planar em função de que, além de serem poucas, infelizmente, né, são poucas mulheres, mas eu não quero entrar numa seara de constrangimento, porque inclusive tenho muitas amigas que são candidatas. Eu prefiro não me ater a aqui, né, expressar nomes, mas eu posso assegurar que nós teremos boas surpresas em relação ao gênero feminino como parlamentar municipal. E é bom que isso aconteça. As mulheres, elas são mais ligadas às questões do gênero humano. As mulheres são mais racionais, elas são mais, assim, voltadas para questões de políticas públicas, na questão da saúde, da segurança pública, da educação, da infraestrutura. Eu acho que as mulheres são mais sensíveis e nós precisamos reconhecer isso. Nós homens precisamos reconhecer. Se eu tiver de perder uma eleição para uma mulher, para mim não foi, não Uma será derrota. Tão grande assim. Né? Será uma não vitória. Eu não vou ganhar. O cara que perdeu para uma mulher, rapaz, porra. Mas vai perder, não é perder para uma mulher. Val, não é perder para uma causa. E eu acho que a causa do gênero feminino, ela é preciso ser estabelecida, ela precisa ser majoritária. Nós não podemos permanecer com a cidade com mais de 110 mil eleitores, elegendo somente uma mulher e muitas vezes nenhuma mulher. É uma coisa para se refletir, é uma coisa para a gente fazer uma convocação, né, às mulheres. Mulher tem que votar em mulher para que nós tenhamos uma cidade mais humanizada. Se as pessoas perceberem esse tipo de realidade, eu acho que a gente vai ter uma Itabuna mais próxima do que a gente espera de uma perfeição no quesito humanismo. Então é preciso, e olha que eu sou homem, eu poderia estar aqui dizendo, não, votem nos homens, não. Votem nas mulheres. As mulheres, elas são mais
mais sensíveis, mais responsáveis, mais propositivas e mais ligadas às questões domésticas, às questões de família, né, às questões do cuidar das pessoas. Então, eu digo, votar de mulher é melhor. Agora, não é qualquer mulher. Porque tem mulher aí que não pode estar na conotação do gênero feminino. Nós tivemos algumas mulheres aí que eu vou te contar, foi uma decepção, né? Foram mulheres horríveis como parlamentares, mulheres decepcionantes como parlamentares, sabe? Eu diria que a maioria absoluta das mulheres que nós tivemos aqui como vereadoras foram de uma decepção colossal, né? Eu aqui tiraria o chapéu para a Norina, para a Ana Carolina, não me lembro de outra, mas... A Vilma Cia agora está muito boa, também. Eu não boa. colocaria, não é ruim, não é ruim, mas ainda eu não colocaria. Então você não conhece a fera. Não, eu conheço, acompanho, sabe? Não estou dizendo que ela é ruim, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela não está no topo. No topo eu colocaria Ana Carolina e Anorina. Essas duas, para mim, foram excepcionais referências de boas parlamentares. Era bom de pronunciamentos, era bom de requerimento, concordo. De pedido de providência, de indicações, de apresentação de leis, de participação popular. Eu digo no geral. Essa ideia aí de atribuir ao político, colocar as digitais dela na gestão, eu li uma certa época lá atrás, um negócio interessante, que o Barack Obama disse o seguinte: mas rapaz, vocês não imaginam o quanto manda pouco um presidente. O prefeito é a mesma coisa. Não faz nada do que você quer. É uma coalizão de forças que lhe dão apoio, que você olhar para um lado... Gente engessada. Então, eu estive conversando, por isso se me permite a respeito desse assunto, eu vou dar um exemplo. Eu não vou citar o nome, sabe? Mas um prefeito de uma cidade do extremo sul falou para mim assim: olha, Val, nós temos aqui 700 e poucos, quase 800 cargos comissionados. São os cargos nomeados. Né? Eu não tenho 150. Eu não tenho 150. Meus assim, eu que indiquei da minha vontade, eu não tenho 150. Porque a maioria vem dos acordos com os vereadores que me ajudaram a ser eleitos, vem com os acordos de vereadores que eram de oposição e passaram a ser aliados, vem dos presidentes de partido, vem dos patrocinadores e financiadores da campanha, vem da sociedade organizada, sabe? Grupos de maçonaria, Rotary, Laios, Associação Comercial, CDL. Cada um desses grupos tem uma fatia de indicação e influência. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, a Associação Comercial em Itabuna, a CDL, a Sindicom, tem interesse de colocar no governo pessoas que possam ser interlocutoras delas dentro do governo. Aí vai indicar nome, o prefeito acaba acatando, porque por sua vez, politicamente, o prefeito é dependente daquelas organizações no quesito indústria e comércio. Então você tem uma realidade em que o prefeito ele fica à mercê dessa realidade, né? O vereador, para apoiar o prefeito, tem que dar cargo. Tem vereadores em cidades como Ilhéus e Itabuna que tem 40, 50, 80 cargos, né? E às vezes, dentro dessa realidade, alguns desses nomeados eram ferrenhos adversários do prefeito eleito. Então é muito complicada essa coisa, né? E você está certo. O que Barack Obama falou é correto também aqui, quando você traz o assunto para a municipalidade. O prefeito é eleito já engessado. Quando ele pega um aparato de partidos enormes, cada partido dele tem uma fatia no feudo. É por isso que eu digo que quem pensa que porque é mulher vai privilegiar a mulher, tá ligeiramente... Então, tem que ser uma mulher raçuda, né? Tem que ser uma mulher de raça, tem que ser uma mulher independente, tem que ser uma mulher concisa naquilo que abnegadamente ela crê, tem que ser uma mulher forte, com firmeza de propósito, tem que ser uma mulher respeitada naquilo que ela... Não, tem que ser hábil política, E tem que ser diplomacia, tem que saber, porque tem hora que você tem que ceder, né? Por exemplo, não é porque a candidata é comunista que ela vai ter que não flexibilizar para um candidato do PL, um prefeito do PL, um governador do PL. Nós estamos vendo aí aqui na Bahia, o Raimundinho da JR, talvez seja o bolsonarista mais petista da Bahia, não viu? Foi eleito pelo PL com uma votação expressiva junto aos bolsonaristas, mas não existe no PT nenhum deputado estadual na Bahia que seja mais petista do que Raimundo
Raimundinho da JR. Então essa engenharia, ela depende muito das circunstâncias. Porque o político, quando ele é de oposição, ele pode fazer muito, sobretudo fiscalizar. Mas o povo gosta de ver aquilo que está diante dos seus olhos. O povo prefere uma ponte do que uma lei que vai mudar a vida dele para prosperar. É uma coisa muito complexa, mas é fato. O povo é muito imediatista. Aquela coisa do rouba mais faz está tão impregnada na realidade política do país que a gente fica imaginando como é que pode votar no sujeito porque ele faz, mas todo mundo sabe que ele é ladrão. Existem países, sobretudo países de primeiro mundo, que basta o político mentir. Você lembra de Bill Clinton? Bill Clinton mentiu em relação a um assédio sexual com a secretária Mônica Lewinsky. E ele quase que foi deposto. E encerrou a carreira dele ali. Sabe? Não teve mais como ser candidato a reeleger. Vários casos, né? Com Kennedy, Hollygate, alguma coisa parecida com isso, a denúncia que acabou com a carreira de Kennedy, no Japão, na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, na própria Inglaterra. Na Inglaterra, 2 primeiros ministros caíram em função de falta de verdade em suas declarações políticas. Não é declaração de renda não, políticas, viu? Felizmente a gente tem no Brasil um presidente que não mente. E que não é ladrão, né? E que nunca fez quadrilha de bandidos e tal. Infelizmente, na maioria, não sei se na maioria, mas na cabeça. Não, falei só mentira, só verdade. Não. Só falei, não existe nenhuma alma mais honesta do que ele. Ô Val, um prefeito, não tem nenhum prefeito que não admita de que ele dá 90 não por dia e 10 mais ou menos eu vou ver e tal. Assim, olha, eu tenho um caso aqui concreto e real com o prefeito Augusto Castro. Um amigo dele, né? Ele tem 2 pessoas empregadas na prefeitura. Sim. E aí foi pedir por um terceiro. Aí Augusto teria dito assim, ele me disse que Augusto disse, rapaz, calma aí que nem todo mundo conseguiu um. Você tem 2, que é o terceiro, me ajude. É isso aí. Então tem coisas Mas que... isso é um fato generalizado, não é isso? Uhum. Meu irmão, estamos chegando ao final. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Creio que nós discorremos aqui aquilo que as pessoas gostariam de saber. Às vezes até sabia, mas não tinha consciência, né, do acontecimento. Mas obrigado, Raimundo, mais uma vez. Depois eu lhe mando a conta. Ok. Um grande abraço aí ao telespectador e até a próxima. É isso aí. Obrigado também a você que tem sempre nos prestigiado. Fiquem sempre com Deus e nunca se esqueça de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.